Salve, minha gente! Sejam todos bem-vindos a mais um Bíblia para Preguiçosos. Eu sou Eric Camacho e hoje nós vamos continuar a leitura do segundo livro dos Reis. Peço a você que, por favor, assista o vídeo até o final, não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal se não for o seu caso ainda, compartilhe o link desse vídeo nas suas redes sociais, me siga nas minhas redes sociais aí, na descrição desse vídeo tem aí. Preste bastante atenção na leitura para que você possa fazer um comentário referente à leitura aí ao final do vídeo, tá certo? Vamos à leitura, segundo livro de Reis, capítulo 6. Deus se manifesta entre os pobres. Os irmãos profetas disseram a Eliseu: como o Senhor pode perceber, o lugar onde estamos morando com o Senhor é muito pequeno para nós. Vamos até o rio Jordão e cada um de nós pegará um tronco para construir aí uma casa. Eliseu disse: podem ir. Um deles pediu: por favor, venha com os seus servos. Eliseu respondeu: eu vou. E foi com eles. Chegando ao rio Jordão, começaram a cortar madeira. Um dos irmãos estava cortando um tronco e o machado caiu na água. Então ele gritou: meu senhor, era um machado emprestado. O homem de Deus perguntou: onde é que o machado caiu? O irmão mostrou-lhe o lugar. Então Eliseu cortou um galho de árvore, jogou-o no lugar e o machado boiou. Eliseu disse: pegue o machado. O homem estendeu a mão e pegou o machado. O profeta na vida política. O rei de Arã estava em guerra contra Israel. Numa reunião com seus oficiais, ele determinou: vamos fazer uma emboscada em tal lugar. Mas Eliseu mandou dizer ao rei de Israel: cuidado com o tal lugar, porque os arameus estão acampados aí. O rei de Israel mandou seus homens para o lugar que Eliseu lhe havia indicado. Eliseu avisava e o rei tomava precauções. E isso aconteceu várias vezes. O rei de Arã ficou perplexo com isso. Convocou seus oficiais e perguntou: digam-me, quem dos nossos está nos traindo junto ao rei de Israel? Um dos oficiais respondeu: não é nenhum de nós, Senhor meu rei. É Eliseu, profeta de Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que o Senhor diz no quarto de dormir. Então o rei ordenou: vejam onde ele está, que eu o mandarei prender. Então informaram: Eliseu está em Datã. O rei mandou para lá cavalaria, carros e poderosa tropa, que chegaram de noite e cercaram a cidade. No dia seguinte, Eliseu madrugou para sair, e viu que um exército estava cercando a cidade, com cavalos e carros. Seu servo lhe disse: meu senhor, o que vamos fazer? Eliseu respondeu: não tenha medo. Os que estão conosco são mais numerosos que eles. E Eliseu rezou: Senhor, abre os olhos do meu servo para que ele possa enxergar. O Senhor abriu os olhos do servo e ele viu a montanha cheia de cavalaria e carros de fogo em torno de Eliseu. Quando os arameus desceram contra ele, Eliseu pediu ao Senhor: atrapalhe a vista desse pessoal. E o Senhor atrapalhou a vista deles conforme Eliseu havia pedido. Então Eliseu disse para eles: não é este o caminho nem a cidade certa. Sigam-me e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. E os levou para Samaria. Quando entraram em Samaria, Eliseu pediu: Senhor, abre os olhos deles para que enxerguem bem. O Senhor abriu os olhos deles e eles começaram a enxergar. Estavam no centro de Samaria. Ao vê-los, o rei de Israel perguntou: devo matá-los, meu pai? Ele respondeu: não os mate. Será que você iria matar gente que você não aprisionou com sua espada e seu arco? Dê-lhes pão e água, para que comam e bebam e depois voltem para o seu senhor. O rei lhes preparou um grande banquete. Eles comeram e beberam. Depois o rei os despediu e eles voltaram para o seu senhor. E os bandos arameus não fizeram mais incursões no território israelita. A salvação vem através dos marginalizados. Tempos depois, Ben-Hadad, rei de Arã, reuniu todo o seu exército e cercou a cidade de Samaria. Então, houve grande fome em Samaria e o cerco foi tão duro que um jumento chegou a valer 900 gramas de prata e 60 gramas de raízes custavam 60 gramas de prata. O rei de Israel estava passando pela muralha
e uma mulher gritou para ele: Socorro, meu rei! Ele respondeu: Se o Senhor não socorre você, onde vou achar auxílio para salvá-la? Na eira ou no lugar? Depois o rei perguntou: O que está acontecendo? Ela respondeu: Esta mulher aqui me disse: Traga o seu filho aqui para o comermos hoje. Amanhã comeremos o meu. Nós cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte eu disse a ela: Agora entregue seu filho para nós para nós o comermos. Mas ela escondeu o filho dela. Quando o rei ouviu o que a mulher dizia, rasgou as próprias roupas. Aconteceu que o rei estava andando sobre a muralha e todos puderam ver que ele estava usando um cilício. Então o rei disse: Que Deus me castigue se Eliseu, filho de Safate, ainda hoje estiver com a cabeça em cima dos ombros. Enquanto isso, Eliseu estava sentado em casa com os anciãos. O rei mandou um mensageiro na frente. Mas antes que este chegasse, Eliseu disse aos anciãos: Vocês vão ver como esse assassino mandou alguém para cortar a minha cabeça. Cuidado! Quando ele chegar, tranquem a porta e não o deixem passar. Não será o barulho dos passos do senhor dele que vem logo atrás? Eliseu ainda estava falando com eles quando o rei chegou e disse: Essa desgraça vem do Senhor. O que mais posso esperar do Senhor? Capítulo 7. Eliseu respondeu: Escutem a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: Amanhã, nesta mesma hora, na porta de Samaria, uma arroba de flor de farinha vai custar 11 gramas de prata, e 2 arrobas de cevada valerão 11 gramas. O escudeiro no qual o rei se apoiava disse a Eliseu: Mesmo que o Senhor abrisse janelas no céu, seria possível acontecer isso? Eliseu respondeu: Você verá com seus próprios olhos, mas não vai comer nada. Quando leprosos que estavam na entrada da cidade comentaram entre si: Por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos, porque aí reina a fome. Se ficarmos aqui, vamos morrer do mesmo jeito. Então vamos para o lado do acampamento dos arameus. Se nos deixarem viver, viveremos. Se eles nos matarem, morreremos. Ao cair da tarde, eles foram para o acampamento dos arameus e percorreram todo o acampamento. Não havia ninguém aí. O Senhor havia feito escutar no acampamento dos arameus barulho de carros, de cavalos e de grande exército. Então os arameus disseram: O rei de Israel deve ter contratado os reis heteus e os reis do Egito para nos atacar. Ao anoitecer, eles se levantaram e fugiram, abandonando tendas, cavalos, jumentos e deixando o acampamento como estava. Eles fugiram para salvar a vida. Depois de percorrer o acampamento, os leprosos entraram numa tenda, onde comeram e beberam. Em seguida, pegaram prata, ouro e roupas, e esconderam tudo. Voltaram, entraram em outra tenda e pegaram tudo o que encontraram e levaram para o esconderijo. Então comentaram: Não estamos agindo certo. Hoje é um dia de boas notícias e nós estamos calados. Se esperarmos até amanhã de manhã, seremos castigados. Vamos levar a notícia ao palácio do rei. Eles chamaram os porteiros da cidade e informaram: Fomos ao acampamento dos arameus. Lá não há ninguém. Não se ouve a voz de ninguém. Há somente cavalos e jumentos amarrados, e as tendas estão abandonadas. Os porteiros gritaram para dentro e informaram o palácio do rei. Então o rei se levantou à noite e disse a seus oficiais: Vou explicar a vocês o que os arameus estão tramando contra nós. Eles sabem que estamos passando fome. Por isso, eles saíram do acampamento para se esconder no campo. Estão imaginando o seguinte: eles vão sair da cidade. Então nós os prenderemos vivos e entraremos na cidade. Um dos oficiais sugeriu: Vamos pegar 5 dos cavalos que estão vivos. O máximo que pode acontecer com eles é o que já está acontecendo com toda a multidão de Israel, que resta na cidade. Essa multidão de Israel que está morrendo, vamos mandá-los e ver o que acontece. Então tomaram 2 carros com os cavalos e o rei os mandou atrás do exército dos arameus, dizendo: Vão lá e vejam. Eles foram até o rio Jordão e viram que todo o caminho estava cheio de roupas
e objetos que os arameus, cheios de pavor, tinham abandonado. Os mensageiros voltaram e contaram tudo ao rei. Então o povo saiu e saqueou o acampamento dos arameus. E uma arroba de flor de farinha passou a custar 11 gramas de prata, e 2 arrobas de cevada custavam 11 gramas, conforme a palavra do Senhor. O rei tinha posto como guarda da porta o seu escudeiro, no qual se apoiava. O povo pisoteou o escudeiro junto à porta, e ele morreu, como o homem de Deus havia predito. De fato, ele havia predito isso quando o rei foi até ele. O homem de Deus tinha dito ao rei: amanhã, nesta mesma hora, na porta de Samaria, 2 arrobas de cevada vão custar 11 gramas de prata, e uma arroba de flor de farinha custará 11 gramas. O escudeiro havia perguntado ao homem de Deus: mesmo que o Senhor abrisse janelas no céu, seria possível acontecer isso? Eliseu respondera: você verá isso com os seus próprios olhos, mas não vai comer nada. Foi justamente o que aconteceu. O povo pisoteou o escudeiro na porta e ele morreu. Muito bem, obrigado a você que acompanhou a leitura até aqui. Não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. Eu desejo a você um excelente dia e a gente se vê no vídeo de amanhã. Um grande abraço e